Olá, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui. É um prazer enorme participar de mais um Trici Talks, né, que é um programa de tecnologia da Tricorp Technology. Hoje nós temos dois convidados da Microsoft. Estamos com Marcos Paulo Falciroli, ele é estrategista de tecnologia, e estamos com a Márcia Thieme Vieira, gerente sênior de desenvolvimento de parceiros. Do lado de cada Tricorp, quem está comigo hoje é o Marcos Silva Filho, ele é CTO da Tricorp Technology, e juntos vamos mediar esse bate-papo aí, que hoje vamos falar sobre a ferramenta, né, Microsoft Teams. Muito obrigada pela presença de vocês desde já, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade e pelo compartilhamento desse conteúdo, né? A Tricorp, ela é Microsoft Gold Partner na competência de Communications. Então, para a gente ter esse relacionamento próximo a vocês, receber todo esse conteúdo em profundidade é muito importante para nós e para os nossos clientes, né? A primeira pergunta, não tem como a gente fugir muito desse cenário, né? Acho que todo bate-papo, toda roda de conversa, hoje em dia, ela é voltada para esse tema que nos pegou de surpresa, que é o cenário pandêmico. Então, a nossa primeira pergunta é voltada para isso, eu deixo aí para o Marcos Paulo e para a Márcia responderem, que é como a Microsoft avalia o aumento na demanda por soluções colaborativas durante a pandemia. Perfeito. Bom, eu acho que, principalmente, para as empresas que não haviam adotado nenhuma solução de trabalho remoto, elas foram forçadas a sair da sua zona de conforto, romper o status quo e procurar soluções para garantir a continuidade de negócio, né? E a Microsoft, desde o início da quarentena, ela se colocou à disposição dos seus clientes para fornecer diversas soluções que ajudassem as soluções a acelerar essa transformação digital. Então, nós temos soluções como, por exemplo, o Microsoft Teams, que é a nossa solução de comunicação e colaboração, e também temos soluções como desktop virtual na nuvem e diversas outras soluções de segurança, principalmente. Então, uma vez que a pandemia se iniciou, a Microsoft tornou realmente a sua prioridade número 1 garantir a adesão com rapidez para esses workloads que ajudassem o trabalho, principalmente o trabalho remoto. Obrigada, Cristiane. Obrigada, Marcos, pelo convite. Como o Marcos havia comentado, assim, a Microsoft vem observando esse aumento de demanda, mas a gente tem que deixar muito claro que as ferramentas que a Microsoft tem dentro do nosso pilar, que nós chamamos de Modern Work, já estavam disponibilizadas. Ou seja, existiu uma demanda reprimida. As empresas adiaram investimentos nesse pedaço de transformação por anos. Então, houve-se sim um primeiro investimento na nuvem, as empresas foram procurar soluções como o Microsoft Azure e não tinham esse olhar tão crítico para plataformas de comunicação como Teams, que já estavam disponíveis. E o que a pandemia trouxe? Trouxe um cenário de necessidade, onde a gente pôde acompanhar desde grandes instituições financeiras, vou falar do Brasil, né? Estamos aqui em todos os brasileiras, como hospitais e diversos segmentos onde a questão da comunicação não era mais uma opção, não era vista como um projeto secundário. Então, um projeto que estava ali, literalmente, numa prioridade 5, virou prioridade 1. Então, o que a gente trabalhou? A gente trabalhou para que realmente, nesse momento único que a gente viveu no mundo, parceiros como a Tricorp estivessem prontos, que estavam sendo capacitados aí há muito tempo, estivessem prontos a fazer o deployment dessas soluções e, com o apoio da Microsoft, realmente ter a adesão, porque a ferramenta já existia. Então, o que a gente viveu foi uma grande explosão da adesão da tecnologia nesse momento. Excelente, Márcia. Márcia, então, eu queria até te dirigir essa segunda pergunta. Quais os principais benefícios que as plataformas de colaboração e trabalho em equipe da Microsoft trazem para as corporações? Joia, excelente pergunta, até porque quando a gente olha o Teams, a gente tem que olhar o Teams como uma plataforma. O que eu quero dizer com plataforma? Ele te abre ali vários outros campos. Então, na minha visão, qual que é o principal ponto do Teams? É uma palavra simples, chamada integração. Então, onde você pode, através de uma ferramenta,
conectar outras ferramentas, fazer organização, poder fazer a sua videoconferência, poder ter um bate-papo, poder ter a sua agenda conectada, fluxos e aprovações. Acho que a beleza do Teams é exatamente a versatilidade que ele traz para qualquer empresa, para qualquer tamanho de negócio. Então, você vê empresas SMB, pequenas e médias empresas brasileiras, fazendo uso do Teams, mas grandes corporações que viveram um momento único no nosso país de nunca terem passado por uma experiência de trabalho remoto, ter ali a possibilidade de viver um novo normal, porque ainda tem sido um novo, com uma integração que não existia. E eu vou até adicionar algo aqui, que foi a questão da melhoria do conhecimento das pessoas. Eu acho que a gente viveu um momento de medo do que aconteceria com o mercado, o que aconteceria na economia, o que aconteceria com os negócios, e ter ferramentas e ter empresas como a de vocês suportando essa transição foi crítica. Marcos, eu não sei se você gostaria de adicionar alguma coisa também. Eu acho que, do ponto de vista de colaboração, quando a gente olha principalmente a ferramenta do Microsoft Teams, ele traz ali diversas funcionalidades bastante interessantes. Então, ele vai permitir, por exemplo, que você organize a sua estrutura organizacional em grupos dentro do Teams. Com isso, você consegue segmentar ali suas equipes em squads, ou até mesmo, como a gente chama aqui na Microsoft, em V-Teams, e isso cria a possibilidade de você criar diversos nichos de negócio. E, além disso, dentro desses grupos, você consegue trabalhar, por exemplo, com uma integração, como a Márcia mencionou, do SharePoint. Então, você consegue fazer upload dos arquivos para que as pessoas acessem, e até mesmo em documentos do Office, por exemplo, como Word, Excel, PowerPoint, as pessoas podem acessar através da ferramenta, seja utilizando um desktop, seja utilizando um tablet, seja utilizando um notebook, e editar esses documentos de maneira colaborativa em tempo real. Isso é muito interessante. Outro ponto que eu acho que a Microsoft se preocupou bastante é garantir uma série de políticas de segurança e compliance. Então, dentro do Microsoft Teams, por exemplo, já que você tem a possibilidade de compartilhar arquivos, você consegue definir, por exemplo, quais usuários terão acesso àquele tipo de arquivo. Será que são usuários de dentro da minha corporação? Será que são usuários de fora da minha corporação? E, ainda mais interessante, qual o conteúdo que existe dentro desses arquivos? Então, dentro do Microsoft 365, a gente consegue trabalhar com Data Loss Prevention e proteção de informação. Então, você consegue, por exemplo, se tiver um número de cartão de crédito, se tiver um número de RG, você consegue configurar políticas para que aquele arquivo seja corretamente tagueado e não possa ser compartilhado, por exemplo, com terceiros. E isso também não só se aplica a arquivos, também se aplica a mensagens instantâneas. Então, você consegue observar o conteúdo que está sendo trafegado, gerar um alerta ou até mesmo barrar o envio daquela mensagem. Então, isso são funcionalidades bastante interessantes. Eu queria até fazer um reforço em um dos tópicos que o Marcos comentou, que é a questão de segurança. Esse novo normal nos trouxe desafios muito grandes em relação à segurança virtual, os cyberattacks. Eu acho que muitos de vocês acompanharam casos que aconteceram no Brasil e que nunca tinham acontecido antes. E o tema segurança, a sua pergunta trouxe o tema de benefícios. Sim. O tema segurança não foi visto logo de cara como um grande tópico, apesar da Microsoft estar trabalhando nessa jornada de segurança há muito tempo. Mas devido a esse novo cenário, de novo, a questão da prioridade de segurança era uma prioridade média, mesmo sabendo do caso. Então, as pessoas estavam ainda preocupadas de, como que está a segurança só na nuvem? E trazendo isso para uma realidade de, calma aí, nesse novo normal, como vai estar a segurança de tudo aquilo que eu vou estar trafegando dentro do meu ambiente para que eu possa manter a mesma segurança que eu tinha como se eu estivesse no meu mundo antigo. Então, isso, Cristiane, foi um tema que ganhou muita relevância, que se a gente olhar para a questão de uma ferramenta colaborativa, muitos dos temas que são trazidos em reuniões que as nossas empresas fazem, seja através de documentos, seja através de vídeo, seja através do que for, precisam ter essa devida precaução e segurança. Porque a gente está falando de informações sigilosas. Então, fazer a correta classificação e ter esse entendimento do risco que tem
por detrás de tudo isso é muito importante, e por isso que a gente teve um crescimento assim absurdo da nossa ferramenta em relação a concorrentes e a mercado e tudo mais nesse período também. Legal, e vocês tocaram um assunto muito interessante, que é a segurança, que a gente vê que é uma empresa desse porte que também teve que mudar as prioridades, né? E integração, que é um tema que a gente vai abordar muito, que é muito interessante para a gente, para os nossos clientes também. Vamos falar daqui a pouquinho mais para frente. A Márcia falou em crescimento, né? E isso é um tema curioso. Nós gostaríamos de saber qual a quantidade aproximada de usuários, né, de Teams no mundo e qual foi o aumento durante a pandemia. Vocês perceberam, assim, com certeza, né? Pela fala de vocês, nós percebemos que houve um aumento muito significativo. Uhum. Para vocês terem ideia, a gente tem dados de novembro de 2019 que o número de usuários aproximados de Teams era em torno de 20 milhões. Né? E de novembro de 2019 até hoje, a gente teve um incremento de praticamente 4 vezes. Então, hoje a gente chega a 75 milhões de usuários ativos dentro do Microsoft Teams. Uau. Não só porque diversos clientes que já tinham adotado a nossa suite do Microsoft 365, Office 365, aumentaram a utilização da ferramenta, mas também, lógico, novos clientes, né? E para vocês terem ideia, um outro dado que eu acho bastante interessante é que a gente alcança a marca de 4,1 bilhões de minutos gerados por reuniões por dia dentro do Microsoft Teams. Ou seja, é um número bastante expressivo. Sem dúvida. Bastante mesmo. Deixa eu entrar aí na conversa. Hoje o Teams, bom, teve um crescimento grande aí, né? Como toda a ferramenta de colaboração dentro da pandemia. O que a gente percebe também, né? A gente como parceiro Microsoft, a gente tem uma planta grande de centrais telefônicas, né? Vários dos nossos clientes têm centrais telefônicas e eles demandam essa questão da integração, né? Do mundo de telefonia com o mundo Teams, principalmente no home office. Todo mundo tem um número público, né? E quer sempre estar conectado. Então, Márcia e Marcos, eu queria que vocês comentassem um pouquinho como é possível ter essa integração do espaço colaborativo do Teams com o legado de telefonia. Eu posso usar o Teams como um softphone, eu posso atender a chamada que toca no meu ramal através do cliente do Teams. No período da pandemia, vocês perceberam algum aumento de demanda de serviços telefônicos no Teams? Como é que como é que tá isso? Como é que vocês perceberam essa questão? Legal, bom ponto. Dentro do Microsoft Teams, a gente tem uma funcionalidade que é justamente para atender a essa demanda que nós chamamos aqui de Phone System, que, na verdade, nada mais é do que um Cloud PBX. Tá? Só o que acontece? Para a gente conseguir fazer uma integração com a rede de telefonia pública, a gente precisa utilizar uma feature que nós chamamos aqui de Direct Routing, que ele vai permitir que você faça o registro dos seus ranges de telefone, que você tem hoje corporativo, com uma integração com um equipamento de Session Border Controller, que chamamos comumente de SBCs, Sim. que sejam certificados pela Microsoft. Então, a partir dessa integração do Microsoft Teams com o SBC, você consegue conectar ele em qualquer PABX legado, tá certo? E daí, lógico, o seu PABX vai cuidar de fazer um entroncamento aí para rede de telefonia pública. Eu acho que vale ressaltar algumas funcionalidades do Cloud PBX da Microsoft, né? Então, assim, do mesmo jeito que você tem o seu PABX ali on-premise, em loco, no Cloud PBX você vai conseguir ter praticamente as mesmas funcionalidades. Então, por exemplo, você vai conseguir fazer enfileiramento de chamadas, atendimento automático, chamada de espera, transferência de chamada. Então, você não perde nada disso que você tem on-premise. Inclusive, você consegue implementar e fazer toda essa parte de gerenciamento na nuvem. Inclusive, também fazer um monitoramento da qualidade das chamadas de áudio, que é super importante. Então, como a gente está falando, as pessoas estão se conectadas remoto, via internet, então é super importante que a gente consiga manter o controle das qualidades.
Um outro ponto também que eu queria adicionar é que existe a possibilidade também no Microsoft Teams, quando você cria as salas de reunião, você pode usar um recurso de audio conference, né? Então, pessoas que, por exemplo, não estão com acesso ali no momento, com acesso diretamente ao Teams, elas podem ligar em um número disponível para aquela sala de reunião e entrar na chamada utilizando um telefone próprio. Então assim, hoje se indo para a situação do novo normal, se a empresa não quiser mais investir no PBX tradicional, eu consigo levar isso tudo para a cloud usando o Cloud PBX que está embarcado dentro do Phone System, né, da oferta da Microsoft Teams, correto? Correto, sendo que ainda é necessário uma conexão com a sua infraestrutura local, né? Ou seja, a infraestrutura de um parceiro mesmo, né? Então é necessário que você faça essa integração através de um SBC. Isso. Inclusive, Cris, né? Só para a Tricorp, ela é uma operadora, né? A gente vende tráfego telefônico, onde a gente tem um SBC em cloud conectado com a rede de telefonia. Então, isso estaria integrado com o Phone System da Microsoft, do Teams, né? Onde a gente consegue entregar um Cloud PBX para o cliente integrado ao Teams, assim, rápido, né? Foge daquela situação antiga que a gente tinha de esperar, implantar, aquele negócio todo. Se o cliente quiser um PBX para amanhã integrado com o Teams, né, a gente consegue entregar. E eu acho que também isso é algo que passa a ser mais comum nesse novo normal, né? Acho que não faz mais sentido uma empresa ficar fazendo investimento em algo on-premises, que é uma implantação demorada, custa caro, já que o Teams consegue entregar esse tipo de serviço, né? E eu só queria reforçar, Marcos, que trabalho como o de vocês é que faz a diferença no momento desse novo normal. Então, a solução de Cloud PBX já existia, já estava disponível, mas, de novo, com esse novo cenário, ter empresas prontas para poder fazer o deployment disso como vocês, com a agilidade que o mercado e que as empresas necessitam, que é o diferencial. E que isso é onde o trabalho da Microsoft com vocês é o binômio de sucesso. O cliente tem que ter essa segurança de que eles não estão só tendo a melhor tecnologia, mas eles estão colocando o parceiro ideal com conhecimento e nível de certificação como o de vocês, para que as coisas possam ter o devido e correto deployment da solução. Legal. Outra demanda, às vezes, que alguns clientes a gente tem, né, recebido dos clientes, apesar da questão do novo normal, que está todo mundo em casa, né, tudo home working, existe ainda um legado grande, né, que está dentro da empresa e eles querem aproveitar o investimento que eles já fizeram no passado, né? O PABX é algo que a gente conversou e também tem bastante salas de videoconferência, né? Que em algum momento, acho que a utilização dessas salas tende a diminuir, mas tem muito cliente que vai querer aproveitar quando o pessoal começar a voltar para o escritório. Eu acredito que tem alguma maneira, né, dessas salas poderem estabelecer fazerem parte de uma sessão, de uma reunião virtual, como a gente está fazendo aqui agora, através fazer um web meeting, né, com o Teams, onde o Teams possibilita que essa sala entre na sala de reunião virtual. Isso também é possível, né? Sim, sem dúvida. A gente acredita muito em um espaço de trabalho híbrido, né? E, lógico, em breve esperamos poder retornar aos nossos escritórios, continuar fazendo reuniões presenciais com os nossos clientes, mas ainda vão haver pessoas que vão se conectar de forma remota. Por quê? Temos aprendido que nós ganhamos também muita eficiência, produtividade, redução de custos com diversos colaboradores baseados nos mais diversos lugares e mais diversos países até mesmo, né? Então, a gente tem um recurso
dentro do Microsoft Teams que a gente chama de Meeting Rooms. Então, o Meeting Rooms vai permitir que você integre dispositivos que estejam homologados pela Microsoft com o Microsoft Teams. Tá. Então, você pode associar uma sala a um dispositivo dentro do Teams, e daí vou dar um caso de uso para exemplificar. Por exemplo, dentro do Microsoft Outlook, quando você vai fazer o agendamento de uma reunião, você pode ir lá e selecionar uma sala dentro do seu escritório. Então, quando você faz isso, você reserva o espaço daquela sala, certo? A partir do momento que os participantes vão até a sala e estão no horário da reunião, dentro desse dispositivo vai aparecer um alerta falando que a reunião foi iniciada e ali você vai fazer o join, né? Você vai se unir àquela reunião. A partir desse momento, a sala de conferência, com todos os dispositivos, se conectam dentro da sala de reunião e aí os participantes que estão de fora já conseguem interagir com o pessoal que está na sala, e isso também traz simplicidade, porque os participantes que estão na sala de conferência não precisam mais ficar usando seus dispositivos pessoais para se conectar dentro da reunião. Então aí você tem uma experiência unificada e transparente de comunicação. Você acaba até expandindo o serviço, né? Eu costumo até dizer que é uma maneira de popularizar o uso da videoconferência, mantendo o legado, né? Antigamente era mais difícil isso. Eu sou, né, não quero entregar a minha idade aqui, mas antigamente, para montar um serviço de videoconferência multiponto, era aquele caminhão de dinheiro e você restringia o uso de serviço, não era qualquer usuário que acessava, né? Com a questão do Teams, com custo baixo, né? O usuário tendo um PC, tendo um smartphone, consegue armar uma sala de conferência virtual, né? Os serviços que você inclui na sala são muito mais avançados do que a gente tinha no passado, mas isso não quer dizer também que o pessoal lá que está na sala de reunião não possa entrar, né? Então, essa questão que o Marcos falou de uma plataforma híbrida, né? Isso acho bastante legal. É algo que tem muito cliente ainda que não quer migrar tudo para a nuvem, né? Quer manter algo híbrido, algo on-premises, algo na nuvem. Então, essa capacidade de integração do Teams Room aí é realmente bastante interessante. Tá? E acho que assim, é mais para terminar, né? Não sei se a Cris tem alguma outra pergunta, mas já para concluir esse nosso bate-papo, Marcos e Márcia, tem alguma novidade aí que vocês poderiam comentar aí que vai sair no Teams nos próximos meses? Alguma coisa aí que... Não é dando spoiler não, tá? Olha, eu acho que eu posso comentar um pouquinho sobre tendências, né? Legal. Então, quando a Microsoft ela tem uma preocupação muito grande com inclusão, certo? Então, cada vez mais vocês vão ver funcionalidades como, por exemplo, legenda automática. Então, conforme nós estamos falando, com inteligência artificial, a gente vai conseguir trazer as legendas para vocês. Tradução automática. Então, isso também é um recurso bastante interessante. E até mesmo, no futuro, quem sabe, Libras e outros recursos, para cada vez mais a gente incluir pessoas diferentes, com dificuldades diferentes no meio digital. Legal, então não vou precisar mais me preocupar com inglês, espanhol, com chinês. Exatamente. Exatamente, no Você futuro pode ser de olho na experiência do usuário, né? Sim, isso já é possível. Então, assim, é uma realidade, e o tema que o Marcos comentou aqui é um fato. Então, assim, tem bastante coisa acontecendo dentro da Microsoft com essa preocupação da inclusão. Porque quando a gente fala de integração, a inclusão faz parte disso. Então, como que a gente agora começa a quebrar as barreiras onde necessidades humanas precisam ser adicionadas aí com alguns recursos para que mais pessoas possam se juntar? Porque no momento atual, a gente não consegue ainda, a gente ainda está limitado. Então, agora que
as pessoas entenderam a importância do uso da tecnologia, de como viver essa nova fase, como a gente garante que a gente está realmente pensando na população como um todo. Quando eu falo população, população mesmo, não só a população empresarial, porque quem compra um pacote Teams não precisa necessariamente ser uma empresa, né? Teams pode estar disponível dentro do pacote, é só começar a usar. Mas é da inclusão mesmo. Então, inclusão e integração são palavras-chave aí nesse momento que está todo mundo vivendo. Então, fiquem de olho, novidades a caminho. Legal, em primeira mão, viu? Conseguimos. E acho que é bacana porque o foco, que nem a Márcia falou, o foco está na pessoa, né? Está no ser humano, não na corporação, mas isso é E bem assim, bacana. até uma curiosidade que eu acho que vale a pena, e depois a gente até pode mandar o material para vocês, isso tem tudo a ver com a missão da Microsoft. Então, a Microsoft tem como missão empoderar as empresas e as pessoas para que elas possam atingir mais. Que as empresas são resultado das pessoas, né? Matou, exatamente isso. Então, quando você consegue incluir no ambiente profissional pessoas que até aquele momento eram excluídas, é um fator decisório. E esse tem sido o olhar da acessibilidade, o olhar da diversidade, o olhar da inclusão, para que a boa prática possa ser estendida para todo mundo. Bacana. Muito bom. Mais alguma pergunta, Marcos? Não. Tá tudo... Márcia e Marcos Paulo, gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Algo que a gente não tenha perguntado, mas que vocês consideram relevante? Não, do meu lado eu só quero agradecer, eu acho que reforçar aqui o trabalho de vocês, o que os clientes podem contar com o trabalho de vocês e também com a Microsoft na questão da tecnologia, e se colocar à disposição. Acho que parte do nosso trabalho é esse, é estender as mãos e juntos trabalharmos aqui para empoderar os nossos clientes comuns a conseguirem mais. Pessoal, agradeço muito o tempo de vocês, é um prazer sempre falar sobre as soluções da Microsoft e contamos muito com o nosso ecossistema de parceiros e com a 3Corp. Nós que agradecemos, desejamos muito sucesso a vocês, né? Sucesso nessas tendências aí, que elas entrem mesmo rapidinho em vigor, né? E muito obrigada mesmo pelo tempo, pelo conteúdo. Foi um bate-papo rápido e rico ao mesmo tempo. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Márcia, Marcos. Obrigado, Cris. E para vocês que nos assistem, se tiverem alguma outra dúvida, alguma outra informação que queiram esclarecer, é só entrar em contato com a 3Corp. Os contatos estão aqui no rodapé. Estaremos à disposição e será um maior prazer esclarecer todas as dúvidas. Até o próximo. Obrigado.